Maravilhoso, que graça. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Obrigado. Eu estava aqui no Pacto 5, 6 e 7 e eu ia pregar uma palavra, mas eu ajoelhei ali e Deus me mandou pregar uma outra palavra. Quero pedir desculpa a Jéssica. É uma palavra que eu preguei um dia desses na live. E nós estamos na campanha da família, né? Esse é um tempo em que nós estamos fazendo aí, nesse culto de oração, pactos em prol da família. O Senhor tinha me dado uma palavra. Na verdade, eu estava tentando sistematizar, porque eu gosto de escrever, e eu não estava conseguindo direito, mas quando eu ajoelhei ali, Deus falou, você não vai falar isso, você vai falar outra coisa. E glória a Deus, porque é Deus quem nos direciona em todas as coisas, e nós somos apenas um canal pelo qual Deus flui. E se Deus mandou eu falar sobre isso, é porque existe alguém aqui que chegou aqui nessa noite para ouvir essa palavra. E está lá em Gênesis, no capítulo 50, a partir do verso 24. Gênesis, capítulo 50, do versículo 24 ao 26. Vamos dar um tempo, gente, para o Leb, porque eu troquei todos os versículos, né? Glória a Deus. É uma maravilha. Mas eu quero fazer aquilo que o Espírito Santo está me mandando fazer e falar daquilo que Ele está mandando eu falar. E a Bíblia diz assim: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Eu amo a história de José, mas de toda a história de José, que é maravilhosa, esse versículo é um versículo que sempre fala muito ao meu coração. Por conta dessa declaração que José faz, nós estamos aqui orando por famílias e nós precisamos entender que Deus é um Deus geracional. Às vezes uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida não vai acontecer na sua geração, mas ela vai caminhar por gerações da sua posteridade e ela vai se cumprir num determinado momento, não você vendo, mas alguém da sua família vivendo uma promessa que Deus liberou sobre a sua vida. E quando José faz essa menção a respeito de uma promessa que Deus tinha feito, ele não fala que Deus tinha feito uma promessa para ele. Ele não fala, Deus me fez uma promessa. Ele diz, olha, Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas ele decide acreditar numa promessa que foi feita antes mesmo dele. E que não era ele que viveria de fato, mas que a família dele viveria. Quantas vezes Deus nos faz promessas e nós acreditamos que porque nós não vemos a promessa se cumprir, aquela promessa perdeu o sentido e de repente morreu o tempo de acontecer aquilo na nossa vida ou na nossa família. Nós estamos nesse tempo declarando palavras de bênção sobre a nossa casa, mas também sobre o futuro da nossa casa. Sabe, a Bíblia, quando José ele se apega a essa promessa, é maravilhoso você perceber que José ele viveu uma história talvez muito difícil. E a história de José inclui um problema familiar. José está fazendo menção de uma promessa da família. Só que ele teria todos os motivos para desistir de viver ou sequer se aproximar da família dele.
Não sei se você sabe, mas por causa de um sonho que Deus deu a José, José foi traído por seus irmãos. Sim, família é maravilhoso, mas às vezes a gente vai ter problema. José foi vendido. As pessoas que têm poder de repente, fazer alguma coisa contra nós são certamente as pessoas que nós amamos. José contou um sonho empolgado para os seus irmãos, porque ele acreditava que os seus irmãos iriam festejar com ele. Um sonho que Deus tinha dado. De repente você chegou aqui, e na América, se você não tem família, você se adapta, ganha outros irmãos, né? Mas de repente você chegou aqui no Brasil, ficou algum resquício de algo que aconteceu com você, porque José ele se tornou um imigrante, mas não porque ele quis, mas porque ele foi submetido a um processo, porque ele foi traído por seus irmãos. Essa é a palavra. Seus irmãos invejaram aquilo que José carregava, aquilo que José tinha de afeto do pai. E José foi vendido. José foi machucado, ferido, abandonado. Às vezes nós vamos passar por situações assim. Na nossa caminhada na vida e na caminhada cristã, geralmente nós vamos passar por esse tipo de situação. Às vezes nós vamos ser traídos, vendidos. Teremos as nossas vestes rasgadas porque alguém olha para você e de repente quer ter o que você tem, ou quer ser quem você é. E José viveu os piores dias dele. A gente poderia dividir as fases de José. Eu não quero demorar muito também falando sobre isso. Mas José é vendido como escravo e ele é colocado numa realidade diferente da qual ele vivia. José era um menino rico, acostumado com o bom e o melhor. Mas de repente ele tem tudo tirado por causa de um sonho. Porque ele compartilhou com algumas pessoas sobre algo que ele sonhava e ele imaginou que aquelas pessoas o impulsionariam para que ele vivesse aquilo que Deus tinha colocado como sonho no coração dele. De repente você chegou aqui e de repente você está machucado porque você acreditou em alguém e você imaginou que essa pessoa celebraria com você um tempo novo na sua vida. Mas ao contrário disso, você foi traído, vendido, abandonado. Não existe nada pior do que a dor do abandono. José foi para uma terra que não era dele. E José teve que passar por grandes problemas, sem ter a companhia de repente, um irmão. Eu não sei como é a sua relação com seus familiares, mas eu tenho uma relação muito saudável com a minha família, né, e com os meus irmãos. Alguns são problemáticos, mas a gente se dá bem e toda vez que a gente se fala é maravilhoso. A gente tem umas piadas que só a gente entende, a gente conversa, e a minha esposa às vezes fica meio escandalizada. Mas a gente conversa e é bom você ter, de repente, num dia mau, alguém para quem ligar e ouvir uma palavra de ânimo. E falar, vai dar tudo certo, eu estou aqui, eu oro por você, eu torço por você. Os meus irmãos também são imigrantes numa outra terra. E é maravilhoso você poder compartilhar a vida com alguém que de repente entende aquilo que você está passando. Mas José não tinha aquilo. José está num outro contexto, completamente longe dos seus irmãos, eram muitos. Imagina você cercado de gente, de repente, todas as pessoas nas quais você confiava e acreditava que eram seus melhores amigos, te abandonam, te vendem, te deixam, te esquecem. É isso que aconteceu. José foi esquecido para Jacó e para os filhos que venderam ele como escravo, de repente falaram, olha, já morreu. Se a gente pensar direitinho, ele nem está mais vivo, já foi. Tudo que a gente fez com ele,
já era. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. E onde José chegava, ele prosperava. Onde José chegava, ele governava. José estava na casa de Potifar e ali ele é colocado como alguém que cuida da casa. Ele é colocado e quando a esposa de Potifar tenta algo com José, José fala bem assim, olha, o meu Senhor, Ele me deixou sobre tudo. A única coisa que eu não posso fazer é tocar em você. Tudo aqui foi colocado sob meu governo. Porque independente daquilo que fizeram com você, você precisa entender que Deus, Ele colocou algo em você, e onde você estiver, há uma unção de Deus te capacitando para fazer coisas que de repente não condizem com a sua situação atual. A sua situação atual está dizendo que você de repente é um escravo de algo, mas Deus está dizendo, não, eu estou te colocando como governador nessa situação. No meio dessa situação, você vai ter controle e domínio. Eu coloquei tudo sobre as suas mãos, e você pode gerir todas as coisas. Mas uma injustiça é cometida e José é preso. José vai preso, e ali na cadeia, José mais uma vez é colocado como alguém que vigia os outros presos. José mandava ali, José não ficava preso. A prisão onde José ficava era aberta e ele se movia ali, porque Deus era com ele. Todas as vezes que você se sentia abandonado, traído, solitário, lembre-se, Deus é com você e Ele colocou uma unção especial sobre a sua vida, que independente de onde você estiver, vai ser manifesta a graça de Deus sobre a sua vida. De repente você está tentando entender aonde a gente vai chegar falando sobre família aqui, mas a gente vai chegar lá. E José ali, ele tem um encontro com um padeiro e um copeiro, e eles sonham. E se você está aqui na América, é porque provavelmente Deus colocou um sonho no seu coração, você veio seguindo uma palavra de Deus. Então eu estou falando com pessoas que sabem sonhar. José sabia sonhar, e quem sabe sonhar, sabe interpretar sonho. José contou o sonho para os irmãos, mas os irmãos não sonhavam. Então o que eles fizeram? Tentaram paralisar o sonho de José. Mas quando você encontra com pessoas que sonham, essas pessoas, elas sabem interpretar e te dão força para viver aquilo que você está sonhando. Você está numa igreja de imigrantes, mas de pessoas que sonham, pessoas que vieram por um propósito, que vieram por um motivo, que vieram por causa de um sonho. E o copeiro e o padeiro encontraram com alguém que sabia sonhar e que tinha interpretação do sonho deles. O sonho se cumpriu da forma como José tinha interpretado. Infelizmente o padeiro morreu, mas o copeiro voltou para o palácio. Só que na dinâmica da nossa vida, a gente encontra com pessoas que de repente a gente serve para elas, mas elas não se lembram depois que são colocadas num outro nível. E José vai viver mais uma vez o abandono de alguém a quem ele serviu. O copeiro se esqueceu, ou de repente não quis lembrar. Porque tem gente que vai ser impulsionador da sua vida, independente do lugar onde você está. Mas tem gente que vai ver que você está numa prisão e vai falar, por que eu vou falar dele? Vou me queimar para quê? Tem gente que vai ver o outro lá em cima e maravilhoso, eu quero estar junto. Mas vai ter gente que vai ver o outro lá embaixo e vai falar, não vou falar dele nada. Já pensou se sabem que eu convivo com essa pessoa? José era um prisioneiro. Não era interessante para o copeiro falar de José. Mas a Bíblia diz que Faraó sonhou. E porque Faraó sonhou, ninguém sabia interpretar sonho. O copeiro, você acha que ele se lembrou só porque ele era legal? Falou, José. Não, ele queria fazer uma média com o Faraó. Se ele não lembrou até aquele tempo, você acha mesmo que ele estava fazendo de bom grado? Vou lembrar agora de José. Não. Ele quis fazer uma média. Mas José foi descoberto no meio da prisão depois de muito tempo. Existem processos que nós vamos passar e de repente quem vai dar início no nosso processo é a própria família.
Você vai passando por situação. É difícil, né? A própria família vai dar início no seu processo e de repente você vai carregar mágoa e uma dor absurda. Mas José não tinha isso com ele. Faraó sonhou e o copeiro se lembrou que José sabia interpretar sonho. Existem coisas que alguém pode ter usufruído daquilo que você carrega e te abandonou. Mas a grande verdade é que Deus tem os seus meios para fazer com que pessoas se lembrem de você e saibam que é você que carrega a solução de certas coisas. Existem coisas que Deus depositou em você e que por mais que a pessoa não queira, ela vai ter que se lembrar de você para poder ter a solução daquilo que ela está passando. E isso não é sobre vingança não, queridos. Não é sobre vingança. Isso é sobre Deus controlando uma história. Você não está aqui por acaso. Você não chegou aqui por acaso. Você não passou por tudo que você passou por acaso. Mas Deus, Ele está controlando a sua história e fazendo com que todas as coisas se alinhem, para que no momento oportuno se manifeste de forma plena aquilo que já está sendo manifestado no tempo de escassez, no tempo de abandono, no tempo de desprezo e no tempo de traição. Porque em todo tempo ruim, José manifestava aquilo que Deus tinha derramado nele, que era uma unção de governo. Aonde José chegava, independente, de repente eu e você vamos olhar para a situação e vamos pensar, é a pior situação do mundo. José estava manifestando a unção pela qual Deus tinha o chamado. Só que agora é diferente, porque chegou o tempo de Deus fazer cumprir na vida de José aquilo que ele sonhou. José é colocado como governador do Egito, porque Deus o tinha treinado. Às vezes as nossas dificuldades, as nossas provas, as nossas aflições são um treinamento de Deus, para que quando chegue o tempo oportuno, a gente esteja pronto para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Sabe, ao longo da vida a gente vai fazendo coisas que a gente nunca imagina por que a gente está fazendo. Durante muito tempo, eu me preparei para algumas coisas. Eu nunca tive a intenção de estar aqui falando com você. Mas Deus estava me forjando naquele tempo para estar aqui, nesse momento, falando com você. Por mais que seja difícil, que talvez você não veja o motivo de estar passando por isso que você está passando hoje, existe um propósito e um motivo. A Bíblia continua dizendo que, como governador do Egito, eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tem esse tempo, mas como governador do Egito, os irmãos de José vão até o Egito porque veio um tempo de crise. E eles não sabiam que José era o governador do Egito. Mas quando chega ali, José faz uma brincadeirinha, né? Porque irmão às vezes tem brincadeirinhas uns com os outros. E ele segura ali no Egito seu irmão e manda chamar seu pai. Quando eles reconhecem José, José de repente poderia falar: agora eu vou matar vocês, porque eu sou governador do Egito e eu posso fazer isso. Agora eu vou prender vocês, porque eu sou governador do Egito e eu posso fazer isso. Agora eu vou fazer com que vocês se curvem de acordo com aquilo que eu sonhei. Lembra do sonho? Que os feixes se curvavam, agora chegou a minha vez. E vocês vão se curvar, porque eu sou governador. Ele tinha poder para isso. Mas a Bíblia diz que José chora, ele grita. E ele fala assim para os seus irmãos: não fiquem preocupados por terem havido me vendido para o Egito. Foi para que vocês tivessem livramento que eu fui vendido. Todo o processo que você está passando é porque vai chegar um tempo na sua vida que você vai ter que ser bênção para quem deu start no seu processo. Na campanha da família, uma das coisas que a gente tem que aprender é que o perdão é essencial para a nossa vida. Você vai ter que aprender a abençoar aqueles que te venderam, te traíram e te abandonaram. De
difícil, mas necessário. José podia viver uma história completamente descolada, deslocada da história da sua família original. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo José, já na sua velhice, clamando por uma promessa geracional. Existem promessas que são suas, mas existem promessas que são dos seus pais. Existem promessas que são suas, mas existem promessas que são dos seus irmãos. Existem promessas que são suas, mas existem promessas que são coletivas da igreja e que vão tocar todos nós. E eu preciso estar num lugar tão alinhado com a vontade de Deus, para que quando chega esse tempo, eu saiba para que eu fui chamado e por que Deus me colocou nesse lugar, para que eu não paralise a promessa de Deus sobre a vida de alguém, a promessa geracional que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, e que tocava José e seus irmãos. Se não passasse pelo perdão de José, talvez teria sido paralisada, porque seus irmãos teriam morrido durante a crise que tinha havido sobre a terra. Difícil, né? Mas Jesus, ele nos chama para que a gente se posicione num lugar de entender que existe algo muito além de nós, que toca a nossa família, que toca os nossos irmãos, que toca a nossa igreja, que toca as pessoas que estão do nosso lado. Todo Israel foi salvo porque alguém foi traído, vendido e abandonado. De repente hoje você sente que você é essa pessoa que foi traída, vendida e abandonada. Mas de repente foi você que Deus escolheu para no momento oportuno levantar e usar para salvar a vida de tantas pessoas. A sua família, a promessa da sua família, de repente, sabe, de repente você está aqui e sua família nem é salva. Você vem de uma família não cristã, e por causa da ignorância deles, porque eles andam longe de Cristo, eles fizeram tantas coisas com você, mas Deus te destacou no meio deles e te levantou para que o evangelho chegasse na sua família e pessoas fossem salvas por causa daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. De repente seja dolorido, de repente seja terrível, mas é através de você. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, para além de uma promessa geracional, é que lá em Hebreus 11, quando fala sobre os heróis da fé, no versículo 22 diz assim: pela fé, José ao morrer fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. José não precisaria se preocupar com pessoas que o traíram. José chegou no mais alto posto que alguém poderia ter abaixo de Faraó no Egito. De repente José poderia se vingar daquilo que fizeram com ele. Mas José está fazendo menção de uma promessa familiar. E por causa de acreditar na promessa da sua família, da sua geração, da sua descendência, ele foi colocado na galeria dos heróis da fé. Não porque ele virou governador do Egito, mas porque ele acreditou na promessa da família dele. Deus, ele vai te levantar não porque você faz ou fez grandes coisas, mas porque você acredita na promessa que Deus fez para a sua família. De repente você está aqui hoje, foi uma promessa que Deus fez para os seus pais. E você só está aqui hoje porque você foi coberto de oração. E um dia alguém foi levantado e disse: olha, eu vou salvar seu filho, eu vou salvar sua filha, eu vou levar ele para uma terra diferente, eu vou fazer algo lá naquele lugar através da vida dele. Essa é uma promessa familiar. De repente não foi você que recebeu, mas seus pais receberam uma promessa. E você não pode desistir da promessa que Deus fez à sua família. De repente Deus não fez uma promessa para os seus pais, mas fez uma promessa para você, que não é para você, mas é para os seus filhos. E você precisa começar agora a se mover para que aquilo que Deus falou a respeito da sua família aconteça.
E como você faz isso crendo, como você faz isso professando, declarando, certamente Deus irá nos visitar e Ele nos tirará dessa terra, para a terra que Ele nos prometeu, como Ele disse a Abraão, a Isaac e a Jacó. Existe uma promessa que vai além de nós. A América às vezes nos faz olhar só para o nosso umbigo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, na campanha da família, para te dizer, existe ainda algo que não toca só você, mas toca a sua família. E é necessário que você se levante e comece a declarar a palavra de Deus sobre a promessa que eu fiz para você e para os seus descendentes. Não só no passado, mas para o futuro. Existe algo que Deus está fazendo pela sua família. E você precisa crer nisso. Lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo 19, vai dizer que: e Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. A Bíblia vai dizer que aquilo que José falou se cumpriu na vida dele, porque os ossos dele não ficaram no Egito. Ele não ficou no lugar que remetia ao sofrimento dele. Ele não chegou em vida, mas simbolicamente ele entrou no lugar que Deus preparou. Pode ser que você não veja com seus olhos. Pode ser que o que vai acontecer aconteça no Brasil ou em outro país. Pode ser que aconteça depois que você morrer, mas eu quero te dizer que certamente Deus vai fazer aquilo que Ele disse que iria fazer na sua vida e na vida da sua família. Certamente, de alguma forma, o legado que você está construindo de uma vida de obediência e fé a Deus vai tocar as futuras gerações, e na sua família você vai ser lembrado por aquilo que você se posicionou em Deus e declarou em fé, dizendo que aconteceria. Sabe, o meu avô morreu. E os últimos netos dele, ele não tinha netos homens. Foi eu e meu irmão. Minha avó teve 7 filhos. E Deus fez uma promessa para ele, dizendo que Deus levantaria os netos dele. Ele morreu quando eu era muito novo. Mas existe um legado. E hoje eu estou aqui nessa noite também como cumprimento da promessa que Deus fez ao meu avô. Deus fez uma promessa para o meu avô, Deus fez uma promessa para minha mãe. E hoje o que eu vivo não é um cumprimento de uma promessa de Deus só na minha vida. É um cumprimento de uma promessa que Deus fez a alguém que veio antes de mim. E provavelmente, aquilo que Deus está fazendo não vai parar na minha vida. Meus filhos vão experimentar daquilo que Deus vai fazer. Eu quero te dizer que aquilo que você está vivendo hoje não vai parar em você. Certamente a sua posteridade, os seus filhos, seus descendentes, não só seus descendentes, mas seus parentes, né, colaterais, os seus tios, os seus primos, os seus irmãos, vão viver daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aquilo que Deus está fazendo em você não vai parar em você. Aquilo que Deus vai está fazendo em você vai continuar fluindo através de você. E como José viveu a promessa, você também vai viver a promessa através da vida dos seus parentes. A sua parentela será alcançada pelo favor e pela graça do Senhor. Os seus filhos vão dar testemunho daquilo que você está vivendo no Senhor. Os seus pais vão viver e vão ser alcançados. O testemunho vai chegar para eles daquilo que eles oraram e que Deus fez na sua vida. De repente você está caminhando com o Senhor há pouco tempo, mas há muito tempo Deus já falou com alguém acerca de você, e você hoje está vivendo o cumprimento da promessa de alguém. José viveu a promessa dele, mas ele também viveu o cumprimento da promessa que foi feita bem antes dele. Mas para viver isso, ele teve que perdoar. Me perdoa que eu passei um pouco do tempo, eu nem prestei atenção. Mas glória a Deus. Tudo que você está vivendo hoje está contribuindo para que num futuro próximo pessoas possam testemunhar
daquilo que Deus está fazendo em você e através de você. A bênção de Deus não para em você, ela alcança os seus familiares, ela alcança as pessoas que estão no seu entorno. Seus amigos também vão ser alcançados pela bênção de Deus. E eu vim aqui só para te dizer isso. Eu nem iria falar sobre isso. Você vai ver que o versículo do pacto não tem nada a ver com isso. Mas eu precisava liberar isso sobre a sua vida, porque provavelmente alguém aqui chegou hoje. E eu vim aqui para te dizer o seguinte: pode parecer que está tudo parado, pode parecer que é a promessa que Deus fez, porque, queridos, 3 gerações atrás, José está falando de uma promessa que foi feita há muito tempo, e que ele não chegou a ver. De repente, você está esperando por uma promessa que foi feita há muito tempo e você ainda não viu. Mas eu estou aqui para te dizer: comece a declarar com a sua boca que você vai ver. Pode ser que você não veja com seus olhos, mas o legado que você vai deixar vai acompanhar o cumprimento da promessa. E algo lá no futuro vai dizer: olha, José teve seus ossos levados por Moisés, porque antes de morrer ele pediu: olha, me leva daqui, não me deixa aqui não. O que você vai viver, eu quero viver também. Aquilo que Deus vai fazer não vai parar em você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos que a promessa não para em nós. Nós cremos que aquilo que o Senhor tem para fazer não para em nós. Vai alcançar a nossa posteridade, vai alcançar aqueles que vieram antes de nós. Os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos vão ser alcançados pela promessa de Deus através da nossa vida. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Não importa se foi há uma geração, há 2 gerações, há 3 gerações, nós cremos que aquilo que o Senhor disse vai se cumprir. Certamente haverá uma visitação, uma manifestação. Certamente haverá um tempo em que irá se cumprir tudo aquilo que o Senhor disse. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel em todo o tempo. Eu quero ler com você o pacto de... Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Pode tirar. O pacto de número 1. Está lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 16. Eu ia falar sobre Noé hoje, e por isso esse versículo do pacto. Noé, ele creu em Deus. Gente, sábado eu vou dar aula aqui no Carisma. Aí eu estou só falando de fé. Noé, em fé, ele obedeceu a Deus diante de uma circunstância que talvez nunca tinha acontecido. Eu quero ser bem breve, mas eu quero te dizer: Deus mandou Noé construir uma arca num tempo em que não havia chuva. De repente você está aqui cumprindo 7 quinta-feira, porque você está obedecendo a voz de Deus, e tem alguém que não entende porque não viu manifestar. De repente nem você viu ainda manifestar, mas eu quero te dizer: continue obedecendo, porque no tempo certo Deus vai fazer com que aquilo que nunca foi visto seja manifesto, e aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Noé viu o cumprimento diante de um total desconhecimento. Não havia chuva sobre a terra. A Bíblia diz lá em Gênesis 2:6 que subia um vapor e regava as plantas. Então ainda não havia chuva, mas Noé, ele constrói uma arca diante de um cenário completamente desfavorável. Deus fala para ele: olha, constrói porque vai chover, vai cair chuva do céu. Ele falou: tá, o que é uma arca e o que é chover? Porque eu não vi ainda. De repente é isso que Deus está fazendo com você. Você não sabe porque você está aqui, você não sabe qual o motivo, mas você obedeceu. E Deus vai fazer cumprir na sua vida, porque mesmo que ainda não exista, mesmo que ainda ninguém tenha ouvido falar, Deus pode fazer nascer para honrar aquilo que Ele te falou, aquilo que Ele te prometeu. Pode ainda não existir, Deus pode fazer para que você seja alcançado pela promessa dEle. E pela obediência de Noé, a família dele foi salva. O seu posicionamento em obediência pode salvar a sua família. Da mesma forma que José passou por um processo, obedeceu, foi ali fiel, e ele viu a salvação da sua família, você também pode ver a salvação da sua família por causa da sua obediência. E o resultado da obediência de Noé é a aliança que Deus faz com ele, que está ali no pacto 1, Gênesis 9:16, que diz assim: 9:16, Gênesis 9:16: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos
de todas as espécies que vivem na terra. Por causa da obediência de um homem, Deus sela um pacto não só com a família dele, mas com toda a humanidade, de preservação da espécie humana, não mais destruindo a terra com água. Por quê? Porque um homem decidiu ser obediente à voz de Deus. O seu posicionamento aqui hoje em prol da sua família pode gerar algo tão poderoso que a sua família vai ser salva por causa da sua obediência. E esse é o pacto 1. Se você quer começar hoje esse pacto, esse compromisso com o Senhor, de ver a sua família sendo alcançada, eu quero te chamar aqui na frente. Vem, as fichas estão sendo distribuídas, existem fichas. Você vai pegar essa ficha, você vai anotar esse versículo, Gênesis 9:16, para orar sobre isso. E eu quero te chamar aqui na frente para a gente orar em prol disso. Eu quero declarar que o tempo que você está passando, obedecendo a Deus, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo que toda circunstância diga ao contrário, você vai ver o cumprimento da promessa de Deus por causa da sua obediência, do seu posicionamento. Deus está fazendo uma aliança com você e dizendo: aquilo que você passou, aquilo que te destruiu, aquilo que destruiu a sua família, eu estou fazendo um compromisso com você, e eu estou dizendo: não vai acontecer mais, não vai acontecer mais, não vai acontecer mais. Pai, eis aqui essas pessoas que estão fazendo esse compromisso com o Senhor. Nós queremos que o Senhor está estabelecendo com eles uma aliança por causa do compromisso, por causa do posicionamento, e nós queremos abençoar para que eles vejam o cumprimento de toda a promessa, de todo o bom propósito que o Senhor tem feito. Eu quero declarar portas abertas, eu quero declarar escape, provisão. Eu quero declarar que durante esse tempo, independente do processo, eles vão poder testemunhar do milagre do Senhor, do favor do Senhor, da graça do Senhor, em todo o tempo, em toda a esfera da vida deles. Pai, nós os abençoamos, nós liberamos eles para que eles possam fluir em tudo que o Senhor já determinou. Nós acessamos esse lugar no céu, onde diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo já está pronto, nós só precisamos acessar, e nós acessamos pela fé, trazendo como realidade para a vida dos seus filhos toda a bênção, toda a graça, toda a prosperidade, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Quero te pedir perdão pelo tempo que eu passei. Prometo que não vou fazer mais isso. Eu quero só orar para terminar com você. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e ela penetra tão profundo a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela nos cortou, ela nos confrontou, mas ela também nos promoveu nessa noite. Nós entendemos que tudo que nós estamos passando é por um motivo, e nós iremos abençoar a vida da nossa família através daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Pai, leva o teu povo para casa debaixo da tua proteção, da tua graça. Senhor Deus, dá-nos um fim de semana abençoado, é o que eu te peço, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Vai com Deus, vai debaixo da graça dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.